Olá, amigos queridos do Grupo Espírita André Luiz. Hoje nós estamos juntos no dia 25 de março de 2021. Nesta tarde encalorada, com o sol brilhando e também com o sol interno em nós, agradecendo a vida que temos. Para a nossa ambientação, nós escolhemos uma página do livro Vida Feliz, pela Joana de Ângeles e pelas mãos do Divaldo Pereira Franco. A página de número 2. A Joana nos orienta. Considera o trabalho o melhor meio para progredir. Quem não trabalha entrega-se à paralisia moral e espiritual. O homem que não se dedica à ação libertadora do trabalho faz-se peso negativo na economia da sociedade. O trabalho é vida. Todos nós trabalhamos, não é? Somos co-criadores de Deus. Vamos orar, meus amigos. Se pudermos fechar os olhos da carne e abrirmos os olhos do espírito para dizer assim: Jesus, amigo querido, pastor de nossas vidas, te louvamos, Senhor, agradecendo a tua orientação neste planeta de terra, planeta de luz. Tu és o nosso guia, o nosso modelo. Te pedimos, Senhor, as vibrações dúlcidas para a nossa conversa com esses amigos tão queridos. E também te rogamos que possamos sempre estar no teu caminho, recebendo a tua luz, o teu afeto e a tua sabedoria. Fica em nós, Jesus, hoje e sempre, e que assim possa ser. Pois é, meus amigos, no dia de hoje escolhemos um tema que nós achamos muito relevante por estarmos no mês de março. Jesus a porta e Allan Kardec a chave. Fazendo uma reflexão primeira sobre o simbolismo da porta, o que é que ela significa em nossas vidas? A porta é algo muito importante numa casa, porque é através dela que o nosso dia a dia flui. Nós abrimos pela manhã, abrimos quando chega alguém, fechamos na hora de dormir. Quais problemas enfrentaríamos se por um acaso não tivéssemos acesso a uma porta para nos levar ao nosso lar? Sem a porta, ficaria muito difícil, porque nas noites de frio, nas chuvas, como é que nós íamos nos abrigar? Assim foi nas cavernas, não tinha portas. O homem evoluiu e fez uma porta. Aquela porta é uma porta que faz abertura de chamamento. E vamos buscar o evangelista João. O evangelista do João nos diz, no capítulo 10º, que Jesus falou, no versículo 9: Eu lhes asseguro que aquele que não entrar ao aprisco das ovelhas pela porta não sobe por outro lugar. Ou seja, tem um caminho para o aprisco, onde as ovelhas ficam protegidas. É o ladrão, o assaltante, é aquele que sobe por outro lugar. E ele diz: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Elas obedecem nominalmente. Depois de conduzi-las para fora, vai adiante, pastoreia, porque eles obedecem à sua voz. Isso é lindo, meus amigos. Isso é lindo, porque não seguiríamos a um estranho. As ovelhas não seguem a um estranho, fugiriam dele. Então Jesus afirmou de novo
Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. O mestre disse, eu sou uma porta. Ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Então, Jesus é a porta, onde vamos encontrar o seu evangelho de amor, onde nós vamos aprender com dignidade o que ele deixou para nós. Cristo de Deus, quando renasceu no planeta Terra, para trazer a época do Espírito. E o que seria a chave Kardec? Então, nós temos que Allan Kardec nasceu no século XIX, no início, como Hippolyte Léon Denis Arrivail, em Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804, e voltou para a pátria espiritual em Paris, 31 de março de 1869. Viveu 65 anos. Então, a nossa live, a nossa conversação é para falar desse codificador Allan Kardec. Um educador que, por já ser um grande escritor, quando ele recebeu o Livro dos Espíritos nas comunicações mediúnicas, ele teve que trocar de nome, por isso ele usou um pseudônimo de uma reencarnação que tivera antes da chegada do Cristo, como Allan Kardec, lá nos Druidas, na Europa setentrional. Ele foi um grande discípulo de um educador maravilhoso, Johann Henrique Pestalozzi. E foi com Pestalozzi que ele abriu mais ainda a sua pesquisa, a sua grandiosidade do ser. Porque vejamos, meus amigos, Jesus, na última ceia pascal com seus discípulos, ele avisou que ele ia voltar para o mundo divino, mas viu que seus discípulos ficaram muito tristes. Então ele disse, eu pedirei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador, que ficará para sempre com todos, revelando outras coisas. Então ele vem nos dizer que ele era também um Consolador. E ao aprendermos nessa doutrina dos Espíritos, Allan Kardec é, sem dúvida nenhuma, a chave que abre a porta dos conhecimentos de Jesus. Então ele trouxe o Consolador, que é a doutrina espírita, porque ele foi aquele que decodificou as mensagens dos Espíritos, mensagens universais, já que ele, como o professor Rivaio, se correspondia em vários lugares do mundo. Mas nós vamos tentar, nesses breves momentos, falarmos um pouco do grandioso projeto que temos na transição planetária. Que projeto é esse? Então, se nós formos buscar no Livro dos Espíritos, nas questões 722 e 723, e no capítulo 9 da Gênese, nós vamos ter contato com a lei da destruição, que é uma lei que chega para mudar o status quo que existe, para que possa se transformar num mundo melhor. É um grandioso projeto, porque uma vez que a morte não existe, só os corpos sofrem essas transformações. E que essas transformações levam os seres humanos a preservarem, a evitarem as situações assim. Mas algumas delas nós não podemos evitar. À medida que os seres humanos forem evoluindo, há uma necessidade diferente de uma destruição. Ou seja, as destruições no globo terrestre diminuirão. Porque, de acordo com o nosso pedagogo Allan Kardec, ele dividiu a evolução do planeta em 5 classes: mundo primitivo,
pelo qual nós já passamos, onde existe muito ódio, muito desamor, um instinto prevalecia, mundo de expiação e provas, o que nós nos encontramos. Depois, na metade do caminho, mundo de transformação, de regeneração. Não falou mundo regenerado, mundo de regeneração. Então, é um mundo no meio do caminho. Entre o mundo de expiação e provas e o quarto item, que seria o mundo ditoso, para finalmente passarmos para o mundo divino dos espíritos puros. Então, o mundo de regeneração é um mundo onde ainda vai existir desamor, mas mais amor do que temos. Então, essa transição entre o mundo de expiação e provas e de regeneração é o caminho que nós estamos agora passando. Mas é a grandeza de Jesus, que é um daqueles seres da comunidade das potências angélicas do nosso sistema solar, que vem nos mostrar a nova era da humanidade. Essa era já começou há muito tempo, mas ainda os pensamentos, as formas de pensamento que nós nos utilizamos no dia a dia, elas conferem ao planeta uma psicosfera doentia, uma psicosfera de muito pouco entendimento entre os seres, onde os seres desencarnados, mais aturdidos, entram em sintonia com a mente dos encarnados, já que somos reclamões, desditosos, infelizes. Não suportamos as dores, meus amigos. Talvez esse período seja um período que esteja nos mostrando que a dor, como nos diz Leon Denis, no problema do ser, do destino e da dor, ela pode ser nossa companheira, nossa ajudante, porque ela vai nos levar a que possamos ver também a dificuldade do outro. Então, Jesus, sendo o modelo e guia da humanidade, ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, ou seja, ninguém passa para conhecer melhor a divindade, o divino, a inteligência maior do universo, se não for através do Evangelho de Jesus, no entendimento do amor que Jesus deixou para nós. Nós vamos recomentar aqui, porque acreditamos que já tínhamos comentado aqui anteriormente, e Jesus teve os seus métodos para reencarnar na Terra, ou melhor, encarnar na Terra. Ele formou uma equipe espiritual que o assessorava. Depois formou uma equipe de matéria, já no século I, com apóstolos, discípulos e evangelizadores. E também usou o método das parábolas e, sobretudo, pelo seu exemplo. Que espírito é esse? Crístico, puro, que veio até nós para nos dizer e que escolheu a Palestina porque a primeira revelação, Moisés, veio antes, já que Jesus é a segunda revelação e o Consolador a terceira revelação. Nós temos 3 revelações. E na primeira revelação, Moisés, um daqueles amigos do Cristo, que foi convidado para reencarnar na Terra, ele trouxe para nós a ideia de um Deus único, porque os judeus eram politeístas. Como Jesus viria dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim? Existiriam vários pais? Quem eram os pais? Que ainda eram seres mitológicos. Então precisou de vir Moisés adequar a Palestina, os judeus, a verdade de um Deus único e trazer nas tábuas da lei o decálogo, 10 itens para dizer que não deveríamos matar, não deveríamos julgar os outros, não deveríamos cobiçar as coisas alheias. E quando Jesus chegou, ele disse: eu não vim destruir a lei, pelo contrário, eu vim completá-la. Nós temos uma grande mentora de todos nós, uma grande amiga, que é a Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues, ela, quando encarnada, viveu na Bahia.
Amélia do Sacramento Rodrigues. Já era boa, era amiga, era católica, escritora, poetisa, teatróloga, era abolicionista, fundou muitos educandários para as crianças, era professora das primeiras letras. Deixou muitas obras maravilhosas. Ao voltar para a pátria espiritual, no século 1926, ela foi convidada pela veneranda Joana de Ângeles para trabalhar junto com o nosso querido Divaldo Pereira Franco. E ela ditou, através do Divaldo, 10 obras para os adultos e 3 obras para as crianças. Uma delas é uma belíssima obra chamada Pelos Caminhos de Jesus. É uma obra digna, porque em todas as obras, Amélia Rodrigues fala desse Jesus, desse Cristo de Deus, mostrando a sua excelsitude espiritual. E ela vem nos dizer, no prólogo do livro, que para todas direções existem caminhos. Caminhos curtos, longos, veredas simples, sem saída, com saída. A vida em si mesmo é um caminho que cada um de nós trilha, que cada um de nós se atribui para que possamos caminhar, para que possamos evoluir. Todos seguimos por caminhos variados, muitas vezes ignorando o ponto que nos leva. Qual porta aquele caminho vai abrir? Será que aquele caminho vai abrir a porta que nos levará ao aprisco de Jesus? Não sabemos. Muitos caminhos são trilhados pelos insensatos, pelos egoístas, pelos precipitados, pelos perversos, mas também pelos lidadores do bem. Talvez esse último item, lidadores do bem, a porta seja estreita, mas é um caminho pontilhado, com trabalho como a página que nós escolhemos, para ajudar a humanidade. E nós vamos encontrar que nós temos também servidores da caridade, que se movimentam para ajudar pontos de luz no planeta. Nesse momento de transição planetária, quando nós estamos no nosso lar, junto à nossa família, nós esquecemos de quantas pessoas bondosas usaram da caridade, ajudando as máscaras que vão nos propiciar uma certa prevenção do vírus, do novo coronavírus. Nós temos pessoas que doaram comida, doaram aparelhos para os hospitais, doaram testes contra a Covid-19, que é a doença maior do século XXI, em especial do ano 2021. 2020, 2021, não sabemos até quando. São apóstolos do amor que elegem roteiros de ação dignificante para ajudarem a Jesus. Nós também estamos ajudando. Neste momento que nós estamos reunidos nessa live, as nossas formas de pensamento, os nossos fluidos estão nos beneficiando nos nossos lares. E quando o Geal postar na mídia a nossa conversação, os fluidos irão ser distribuídos para os ouvintes, para aqueles que vão nos ver. Não importa a época.
Os nossos fluidos de amor, de carinho, de gratidão ficarão plasmados nesta live. E não importa quando nem onde, quando todos me ouvirem, quando eu me ouvir na gravação, nós vamos receber essas vibrações que os amigos espirituais nos deixaram, nos envolveram para que o nosso trabalho pudesse ser o melhor que podemos fazer. Na diversidade dos caminhos, os homens ou se perturbam ou se libertam. Nós gostaríamos de não sermos aqueles problemas. Nós gostaríamos de sermos as soluções. Nós gostaríamos de sermos as pessoas que libertam a nós mesmos e aos outros. Mas, meus amigos, a veneranda Amélia Rodrigues nos diz: ninguém que siga pelos caminhos de Jesus deixará de alcançar a meta que persegue, ou seja, a felicidade integral. Integral, mas relativa, porque no mundo de expiação e provas, com mortes, com doenças, com desajustes, com desacertos, não só no nosso país, Brasil, em todos os lugares, meus amigos, o homem ainda não aprendeu a obedecer. O homem ainda não aprendeu a ser solícito, a ser amoroso, pacífico e pacificador. Mas a pedagogia de Jesus é aquela que nos mostra que ele é o pedagogo da humanidade, nos mostrando momentos em que mesmo a época em que esteve conosco, pelo menos durante 3 anos que se deixou ver, ele sempre acalentava corações, não reclamava. Ele estava sempre predisposto a ajudar. O nosso codificador Allan Kardec, no livro A Gênese, nós vamos encontrar a geração nova, no último capítulo, no capítulo 18. Que geração nova é esta que o nosso querido Kardec fala? Que chave é esta que ele está nos mostrando para que a porta seja aberta para seguirmos até Jesus? Ele já nos disse àquela época, em 1868, que aquela época, mais de 150 anos, já era uma transição, onde se confundiam os elementos das duas gerações, a geração do século XIX com XVIII. Eram colocadas uma junto com a outra, para que a do século XVIII pudesse contribuir com a do século XIX. E agora, a do século XIX pudesse contribuir com o século XX. E a do século XX, que somos nós, estamos podendo contribuir com o século XXI. Assim, nós imaginamos que estamos contribuindo. Porque o apostolado de Jesus na Terra prossegue até hoje, meus amigos, não acabou quando ele voltou para os páramos superiores. São dias tumultuosos, muito parecidos com o do passado. Parece que não se passaram 2000 anos. A palavra, os ensinamentos de Jesus, ainda hoje, mais do que nunca, estão atraindo as vidas que se perderam por outros caminhos, não pelo caminho do seu evangelho. Na realidade, nós temos que pavimentar esse caminho que nós estamos percorrendo agora com humildade e renúncia, dando-nos segurança, prosperidade e alegria para o nosso bem-estar. Porque não é fácil, meus amigos, nós ligarmos qualquer canal de televisão. Porque as notícias são muito diferentes da que nós gostaríamos de receber.
E como a grande quantidade de massa na terra reclama, desdenha o Evangelho de Jesus, eles preferem os canais para poderem ter uma assiduidade de seres assistindo, eles preferem dar notícias mais tristes, muitas vezes desastrosas e muitas vezes não honestas. Como nós aprendemos a usar o vocábulo fake news, ou seja, mentiras, não é? Passam os séculos. Quantos séculos se passaram depois de Jesus? E as lições ainda hoje, mais que nunca, são ministradas, porque nós estudamos nas nossas casas espíritas. Nós estudamos nas religiões cristãs, no catolicismo, no protestantismo, no espiritismo. Nós estudamos o Evangelho de Jesus. Porque ninguém pode prescindir dele, do Mestre amado. Porque ele é o pastor. Nós somos as suas ovelhas. Nós somos as suas ovelhas. Que bom já conhecer um pouco a sua voz, o seu chamamento. Mas às vezes não conseguimos segui-lo como gostaríamos. Nos perdemos no meio do caminho. Nos perdemos no meio do caminho. E é preciso que, ao estarmos perdidos, escutemos a voz de Jesus nos chamando. Carmen, Talita cumi, Carmen, levanta-te, anda, vem até mim outra vez. Você precisa de mim e eu preciso de todos os que navegam nesta barca, planeta Terra. Esses sinais dos tempos vão nos mostrar que ideias e sentimentos são diferentes. O caráter, os costumes, os usos terão que ser mudados. Nós não podemos estar num mundo mais regenerado com tanto ódio, brigando por qualquer coisa. Nós vemos pais, casais se autoflagelando. Nós vemos o feminicídio, ainda precisamos da Lei Maria da Penha. Nós vemos crianças sendo desamparadas. Não é por causa da Covid, é antes da Covid. A Covid-19 só vai nos mostrar mais diretamente tudo isto que acontece nessa nova geração que surge, que está imbuída de novas ideias. Porque ela vai assinalar a nova fase da evolução humana, que terá que ser uma fase mais amorosa, senão nós ficamos na fase anterior. O tempo de Deus é chegado. Nós sabíamos que íamos passar por esta dificuldade pandêmica. Não sabíamos que ela ia demorar tanto. É uma geração que, pela sua natureza, tem que existir novas disposições morais, instrutivas, inatas, novas, que vão corporificar um mundo mais amoroso, em que nós vamos aprender e fazer, sem nenhum problema, o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Torna-se muito fácil se distinguir a qual meta nós queremos. Os benfeitores, os prepostos do Cristo, já sabem os nossos melhores sentimentos, já nos conhecem, já sabem qual é a natureza dos nossos pensamentos, qual é a ideia central da nossa vida. Será que a ideia central da minha vida é prejudicar o outro? Será que a ideia central da minha vida é ter orgulho e poder? Não, não é.
A regeneração da humanidade não exige absolutamente, nos diz Allan Kardec, no capítulo 18, item 33, a mudança, a renovação integral dos seres, porque não se pode mudar tão rapidamente assim, mas basta uma modificação em nossas disposições morais, uma. E essa uma irá se acelerar, irá se constituir, porque Jesus, o nosso amado Mestre, deixou para nós no Sermão da Montanha. O que é o Sermão da Montanha? Jesus precisava dizer para aquele povo sofrido, analfabeto, meus amigos. Os judeus, na sua grande maioria, eram analfabetos. As mulheres não estudavam. E os homens estudavam muito pouco. Então, quando ele subiu naquele monte, naquele aclive, ele tinha uma multidão de espíritos encarnados, almas e desencarnados. E lá ele falou das bem-aventuranças. Ou seja, ele nos disse que nós seríamos bem-aventurados, nós seríamos felizes, nós seríamos bem dispostos na vida. Se nós fôssemos justos, amorosos, ajudássemos o outro, observássemos as suas leis. Nesse sermão da montanha, que na realidade era um monte, o Mestre Jesus acena para a humanidade com as mais consoladoras promessas, dando a todos nós a certeza que ninguém existe por acaso, que a providência divina, Deus, preside a nossa reencarnação. E esse Deus atende às nossas necessidades mais imediatas e as por vindouras. Daí, amigos, a transição planetária está na época certa, transitando, como Jesus fez na Palestina, que a sua época era dividida em 3 partes. No sol, a Galileia florida, linda, com o mar de Genezaré ou Tiberíades. No meio era Samaria, zona montanhosa. E no sul, a Judéia, onde tinha um templo, que Salomão fez, o templo de Jerusalém. Jesus caminhava desde o lago de Tiberíades, indo até lá embaixo, até o Mar Morto, que fica depois do templo de Jerusalém. E naquelas cidades, Jesus deixava a sua boa nova, os seus ensinamentos, por parábolas que eram contos muito peculiares à época. Falava da pescaria, falava dos frutos, falava das moedas, dos talentos. Para ficar conosco para sempre. Histórias com conteúdo moral renovador. Aquela época, diríamos, de Jesus, já começara a transição planetária. Já não era mais o mundo de provas e expiações. Já estávamos começando a entrar no mundo mais regenerado. Porque, amigos, a nossa Terra é o planeta azul. Por causa da nossa atmosfera, do nitrogênio da nossa atmosfera. Mas também o planeta Água. Ontem foi um dia mundial da água. Quantos estados, meus amigos? A água não existe.
ou está em péssimas condições? Quantos estados não existe água, não existe saneamento? Então, nós temos um primitivismo do mundo alcançando o mundo de expiação e provas, enquanto nós temos outros estados tão beneficiados pela governança que nós temos casas todas hoje com a mídia. A porta não tem chave. A chave é um código que pode ser o seu olho, a íris do seu olho, pode ser a sua voz, mas a porta abre, meus amigos. Não importa se é num sertão, quando não tem porta. Não importa que seja uma palafita, que é tudo aberto, em cima do mangue, em cima dos rios. Não importa se a casa seja de sapê, tem um lugar onde se adentra. Com certeza, em muitas destas casas, tão simples, sem luz, sem água, esses seres, esses nossos irmãos em Cristo Jesus, que lá vivem, muitos deles são crentes em Jesus. Creem que são abençoados. Vivem uma vida muito dura. Muitos filhos, pés descalços, caminhando léguas até conseguir um potinho de água. Crianças esquálidas, como a época do Cristo. E é lá que Jesus penetra por aquela casa de supapo, que é barro com areia. E ele vai acalentar aquelas crianças, aquelas ovelhinhas. Eleva-as para o seu aprisco, para o seu coração bondoso. Por isso, amigos queridos, na Terra, nesse planeta, existe a lei do progresso, que contrapõe-se à lei da destruição. No Livro dos Espíritos, a terceira parte são as leis morais. Essas leis estão nas leis morais, nas leis puras. Porque o progresso reina no cosmos. Porque essa inteligência maior, essa causa primeira de todas as coisas, construiu o cosmos pelo amor, com amor. Nada no cosmos é estático. Tudo se move. São leis que não conhecemos. São fontes que não sabemos que energias são aquelas. Mas sabemos que o espírito é o ser pensante do universo. No atual momento da nossa regeneração, assistimos a essa chegada de espíritos novos. Os nossos filhos, os nossos netos, são espíritos que se distinguem pela capacidade de raciocínio, muitos trazendo problemas psíquicos pessoais. Por causa disso, são precoces. Eles têm um sentimento, muitas vezes, inato no bem. Nós vemos crianças, jovens, 5, 6 anos,
músicos, poetas, poetisas. Nós vemos pré-adolescentes fazendo atividades em favor do próximo. Nós vemos adolescentes criando núcleos de estudo nas comunidades. Nós vemos adultos, como agora nessa Covid-19, o serviço da saúde pública, da saúde mental, tratando os enfermos com a maior dignidade possível. Nós vemos médicos, enfermeiros, farmacêuticos, biomédicos, fisioterapeutas, dentistas, toda a área da saúde, além da área dos recursos humanos, jovens, atuando até as últimas, porque o trabalho é exaustivo, mas trazendo numa conversação do nosso querido espírito amigo Manuel Filomeno de Miranda, esse espírito que nasceu na Bahia, quando encarnado, ficou espírita junto com José Pititinga. E ao desencarnar, mais uma vez a veneranda Joana convida um espírito de escola para trabalhar com o seu médium, Divaldo Pereira Franco. E o Miranda, através do Chico Xavier, diz a Divaldo que queria trabalhar com ele na área da mediunidade, da obsessão e desobsessão, que ele teria estudado bastante. Ficaram se comunicando e no ano de 1970 começa a galhardia, proeza das duas mentes, das quatro mãos. 17 livros chegaram a lume. E agora, no rumo do mundo de regeneração, obra-prima, meus amigos. O médium com 93 anos, acolhendo o pedido do espírito superior, dizendo que precisava, tinha vontade, tinha necessidade de trazer essa obra para esclarecer as nossas mentes. Então nós vamos encontrar uma obra trazendo como pano de fundo a pandemia, a Covid-19, mas trazendo os ensinamentos de Allan Kardec, em especial na área da mediunidade, trazendo para nós a necessidade de sermos melhores, porque os clarins ressonaram no planeta avisando da chegada do sofrimento. E Jesus rogou a milhares de espíritos que pudessem se acercar do planeta. Muitos já reencarnaram como médicos, como protetores da área da saúde, não só da área da saúde, todas as áreas, mas estou falando com relação à doença, para que o sofrimento pudesse ser minimizado. E o Miranda nos fala do poder vacinal, nos convida a nos lembrar de Louis Pasteur, que com a sua mente lúcida fez muitas coisas, mas em especial fez a vacina antirrábica.
uma das coisas mais brilhantes da área da vacina, da prevenção contra uma determinada doença. Então, espíritos de escola, convidados de outros planetas, se acercaram da Terra para poderem ajudar aos homens da ciência, aos pesquisadores, nos grandes institutos, não só no Brasil, não só no Butantã, em São Paulo, não só na Fiocruz, no Rio de Janeiro, mas em todos os países. Então, nós vemos a vacina chegando num tempo recorde, meus amigos. Ela tem um protocolo de muitos anos, mas agora não podemos usar esses protocolos. A humanidade sofre. A humanidade precisa de que mentes evoluídas de outros planos possam se acercar dos homens da ciência, dos honestos, imbuí-los de conhecimentos que ainda não existem no planeta. Ao lado disso, nós temos o humano, que pega a vacina, que rouba a vacina, que finge que dá vacina, que cobra demais a vacina, que compra demais, usando um mecanismo supérfluo de poder. Mas é um mundo de expiação e provas, meus amigos. Mais de provas do que expiação. Então, esse benfeitor vem nos dizer: abra-te a luz. Vem nos falar dos grandes arautos que estão no planeta agora. Eurípides Barçanufo, Francisco Spinelli. Vai nos falar Adolfo Bezerra de Menezes, Dr. Bezerra de Menezes. Vai nos falar de Ismael, protetor do nosso Brasil. Mas também falará da equipe franciscana, do próprio pobrezinho de Assis, que abraça frontes, melhor, frentes de trabalho, e nos fala de que Maria, a mãe de Jesus, vem ajudar, como fizera na colônia dos suicidas. Livro que nos abre a mente Memórias de um Suicida, pela nossa amada médium Ivone do Amaral Pereira. Pela contribuição de vários espíritos, mas mais uma vez Bezerra de Menezes estará lá junto com Maria, ajudando. Não estamos sós. Além de termos os nossos anjos guardiães, os nossos mentores, os amigos familiares, os amigos protetores, nós temos uma coorte de espíritos. Mas é preciso que nós saiamos da horizontalidade e possamos emergir num salto quântico para as esferas superiores, nos prontificando a usar a chave da doutrina dos espíritos para abrir a porta do conhecimento crístico do Cristo de Deus, que se fez carne em Jesus. Nos lembramos de Francisco de Assis, que nos disse: ninguém espere gratificação pelo trabalho a executar. Daí a nossa página de hoje. Ninguém espera
Porque o trabalho é lei divina. Haverá sempre necessidade de desenvolver a mente, educando-a para o amor e para a paz. Dá trabalho. Nós não podemos dizer, olha, eu quero ser melhor. O que nós vamos fazer para sermos melhores? O que nós estamos fazendo para sermos melhores, meus amigos? Buscando mais uma vez Leon Denis. Leon Denis vem nos dizer, de acordo com o nosso codificador Allan Kardec, que existe o princípio inteligente, que é algo que evolui até passar a ser espírito. O princípio inteligente tem um determinismo da lei e o espírito já tem um arbítrio livre, ou seja, a opção de escolher o caminho. Por isso que nós optamos para usar a chave para seguir o caminho de Jesus. Então, Leon Denis vem nos falar que o espírito dorme no mineral. Nos lembramos de Jesus passeando, caminhando por aquelas areias que na realidade não são areias iguais às nossas, do mar de Genezaré ou Tiberíades, que na realidade é um lago, muito parecido com a nossa Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Nós nos lembramos das areias brancas de Cabo Frio, onde eu agora moro. Agora não, há 12 anos. Praticamente 13 anos. Quando eu piso nas areias brancas da Praia do Forte, eu todos os dias que eu lá piso, eu penso, quantos milhares de anos se passaram para que aquelas areias, aquele mundo mineral se formasse? Que forças são aquelas de atração, de repulsão, que mantêm os átomos de silício e de oxigênio juntos? O espírito dorme lá. Mas a evolução, através do trabalho dos seres espirituais, ele passa para um nível superior, que é do vegetal. Primeiro aquele vegetal simples. A evolução vai levar ao elemento clorofila, a molécula da clorofila. Uma molécula imensa, com um átomo de magnésio no centro, com várias conjugações, conferindo às folhas aquele verde, porque são vários tipos de clorofila, meus amigos. E aquele vegetal já superior tem o heliotropismo, busca o sol, abre-se ao sol na verticalidade do astro-rei de quinta grandeza e nos dá os frutos, as flores, nos dá os elementos da nossa comida, os vegetais. A evolução prossegue. Existem seres intermediários entre o vegetal e o animal. Vegetais carnívoros comem insetos. Se colocarmos o dedo, machuca o nosso dedo. Mas surge o animal que passa a sonhar. É um longo caminho até chegar aos animais superiores, até chegar aos animais domesticados que temos na nossa casa. Como é bom ter um animalzinho. Como é bom ter uma plantinha. Como é bom usarmos o mineral
para que a planta possa sorver os elementos necessários para a sua vida. E, finalmente, a evolução se faz. É este espírito que dormiu, que se agitou, mas que sonha, desperta no homem. Somos um ser inteligente do universo. A caminho da angelitude, meus amigos, não importa quantos milênios nós vamos precisar, mas nós chegaremos lá. Há uma diferença antes do nosso codificador Allan Kardec e depois dele. Porque isso tudo que nós estamos falando é depois de Kardec. Nós temos a fé raciocinada nos ensinamentos de Jesus. Nós temos a libertação das nossas consciências. Nós temos o conhecimento espiritual. Nós temos a certeza da vida após a morte. Nós sabemos que existem muitos mundos habitados. Nós sabemos disto, meus amigos. Nós sabemos que alguns desses seres não poderão continuar no planeta Terra. Serão exilados num planeta de menor envergadura física e espiritual. Como os capelinos vieram aqui para nos ajudar naquele mundo miserável, primitivo. Nós temos a esperança que existe amor entre as criaturas. Esta é a chave de Kardec. Para finalizar, nós queremos dizer, como nos disse os espíritos superiores, nos disseram os espíritos superiores, Jesus, o próprio amor, Kardec, o raciocínio, Jesus, o mestre, Kardec, o apóstolo. Usemos a chave do conhecimento filosófico, do conhecimento religioso, do conhecimento científico que o Consolador nos trouxe para adentrar no conhecimento da alma de Jesus. A gratidão é imensa, meus amigos. Vamos orar. Vamos agradecer esses momentos de paz, esses momentos que juntos estamos caminhando para um mundo de regeneração, com mais amor, com mais alegria, com mais perseverança. Vamos dizer assim, amado Mestre, Senhor dos Espíritos, nós te amamos, Senhor. Penetre em nossa alma, dá-nos coragem, dá-nos galhardia, para que as intempéries da nossa jornada não perturbem o nosso caminhar. Como o apóstolo Paulo nos ensinou, mesmo com os joelhos desconjuntados, os pés sangrando, queremos caminhar no teu caminho para a tua luz. Dá-nos a oportunidade do trabalho, conceda-nos oportunidades do conhecimento, da meditação, da experimentação de que caminho seguir, para que possamos vivenciar, experienciando o teu evangelho de amor. Muito obrigada, meus amigos. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, Geal.
Obrigada pelo trabalho, pela amizade, pela oportunidade de servir. Nascemos para servir. Fiquem com Deus.